Terceira semana, quinto dia. Guarde a palavra de Deus em seu coração. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Estudo as leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Salmo 119, versículo 9 ao 16. Para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus, você não apenas deve dedicar-se à sua palavra, mas também guardá-la em você. Caso contrário, como ele pode direcioná-la às pessoas que necessitam conhecer o Senhor ou precisam de seu consolo? Infelizmente, os gurus da nova era e do misticismo oriental trouxeram um significado ruim à meditação. Quando pensamos em meditação, logo imaginamos alguém emitindo som, a um, com as pernas cruzadas, tentando afastar o karma ruim. Ainda assim, a meditação é uma ferramenta importante para moldar-nos no instrumento que Deus pode usar. Isso significa que Ele não pode usar-nos, a menos que sejamos graduados com honras em explosão do evangelismo. Não mesmo? Deus pode usar qualquer um que Ele quiser. Contudo, quanto mais nos equiparmos para o serviço, mais úteis seremos nas mãos do nosso Deus. Para meditarmos na palavra de Deus, primeiro precisamos escondê-la em nossos corações. É disso que trata a memorização da Escritura. Carregar os versículos da Bíblia comigo constantemente foi a única maneira de memorizar a Escritura efetivamente. Eu escrevo o versículo que estou tentando memorizar em 5 ou 6 cartões e em vários post-its. Em todos os lugares que eu olho, há versículos da Bíblia. Mesmo enquanto escrevo essas palavras, há vários versículos em post-its grudados em meu computador, no banheiro e na minha cadeira de balanço favorita. Há cartões com versículos da Bíblia nas gavetas da minha escrivaninha, acima da pia da cozinha e na minha bolsa. Tenho versículos nos bolsos das minhas calças, no meu carro e até embaixo do meu travesseiro. Minha casa parece ter sido invadida por um exército de cartões. Parece loucura e bagunça, mas funciona. Algumas pessoas escolhem versículos relacionados a evangelismo, mas não se limite. Memorize versículos que ajudarão a vencer tentações específicas ou a espantar pensamentos errados. Memorize versículos para falar aos seus filhos, ao seu marido, como palavras de encorajamento. Memorizar as Escrituras oferece muitos benefícios. Todavia, o mais importante é que isso ajuda a manter os pensamentos puros. Eu não sei você, mas esse é realmente um campo de batalha para mim. Quando preencho minha mente com a palavra de Deus, sobra menos espaço para todo o lixo restante que pode entrar a vaguear por lá. Um banco de memória da palavra também nos torna mais sensíveis espiritualmente, o que significa que outras mulheres buscarão nosso conselho. Assim teremos algo produtivo para fazer, ao invés de ficarmos deprimidas pelos cantos, mergulhadas em autocomiseração. Eu batalhei contra a depressão desde muito cedo na infância. Descobri que não tem nada que me tire da lama mais rápido do que ajudar outra pessoa. Além disso, quando você conhece a Escritura, pode ter autoconfiança diante de ataques demoníacos. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, Mateus 4, do 1 a 11, Cristo respondeu com confiança. Ele sabia o que Deus havia dito. Não se deixe enganar como Eva, que caiu na lábia mais antiga de Satanás. Deus realmente disse, Gênesis 3:11. Lembre-se de que Satanás é o pai da mentira.
E o único jeito de sair de suas mentiras é com a verdade. Jesus disse: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele também diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conheça a palavra e você conhecerá o seu Senhor. Há muitos anos eu estava ouvindo um sermão de Chuck Wilton no rádio em meu carro enquanto dirigia. O programa estava tão bom que eu encostei o carro e anotei seu esboço para memorização da escritura. Você já pode imaginar onde anotei, em um cartão. Eu sou viciada em cartões e espero que você se torne uma também. Aqui está o que eu escrevi. Memória da escritura. Memorizar, personalizar, analisar. Separe 15 minutos diários para memorizar as escrituras. Escolha versículos que falem as fraquezas que você possui. Dessa forma, você terá interesse em lembrar-se deles. Leia a passagem em voz alta várias vezes. Fragmente o versículo em partes lógicas. Aprenda uma frase depois outra. Faça isso até que tenha memorizado a passagem inteira. Repita a referência com frequência. Quantas vezes você já procurou um versículo na Bíblia murmurando, mas não conseguiu encontrar? Se você não consegue encontrar, isso não é muito bom. Memorize a referência também. É melhor saber muito bem alguns poucos versículos do que aprender vários de maneira superficial. Sublinhe termos difíceis e palavras-chave. Procure-os no dicionário, em concordância ou em um livro de referência bíblica. Escreva o versículo de cabeça. Esse é um ponto crítico. Há algo nessa atitude de colocar no papel que torna as palavras mais permanentes. Obrigada, Pastor Wildon. Aqui está uma estratégia que eu uso, que pode soar meio louca, mas eu prometo que funciona. Eu escrevo no papel a letra inicial de cada palavra do versículo enquanto estou olhando para a passagem. Eu a deixo de lado por um tempo. Quando retorno, tento completar as palavras de cabeça. Repita esse processo várias vezes e você ficará maravilhada ao descobrir, anos depois, que ainda se lembra daquele versículo. Outra forma efetiva e bem menos trabalhosa de memorizar as escrituras é com músicas que contenham a palavra. Muitas músicas de louvor atuais são a palavra transformada em música. À medida que você canta junto, a palavra de Deus faz o caminho até seu coração. Peça ao dono de alguma livraria cristã que lhe indique CDs específicos ou procure na internet. Se você tem crianças pequenas, tente algum material específico para elas. É sucesso na minha casa. Se você não tem criança em casa, procure para você mesma. Ninguém precisa saber que você passa o dia todo ouvindo músicas infantis. Seja por cartões de memória, músicas bíblicas ou qualquer outro método, de fato, esconda a palavra de Deus em seu coração. Ele prometeu que quando enfrentarmos tentações, ele nos dará um caminho de escape. 1 Coríntios 10:13. Frequentemente, uma passagem das Escrituras é a chave que abre a porta para a liberdade. Eu digo, carregue o máximo de chaves que conseguir. Durante esta semana, focamos em como fazer para conhecer melhor o nosso Deus. Olhamos para Sua Majestade e percebemos que não tem nada dessa história de uma mulher que Deus não possa tornar poderosa em suas mãos. Isso tira de cima de nós a pressão para que realizemos a obra. Nós estudamos sua suficiência plena e encontramos descanso na verdade de que seus planos eternos não dependem de nós, mas, ao invés disso, ele tem prazer em trabalhar por meio da nossa vida. Depois tivemos um vislumbre sobre o anseio de Deus e chegamos à incrível percepção de que Ele anseia por ser nosso companheiro. O único obstáculo a essa relação de companheirismo é a nossa falta de disposição.
Nos últimos 2 dias, olhamos de maneira mais prática para estratégias de estudo e conhecimento da Palavra de Deus, e assim conhecemos mais profundamente o nosso Senhor. Você quer se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus? Então faça com que a sua ambição de vida seja conhecer o seu Deus. Para recapitular, ler a palavra de Deus não é o suficiente, você precisa deixá-la entrar em você. Um sistema contínuo de memorização das Escrituras é uma das melhores formas de garantir que você estará equipada para ir a qualquer lugar e a qualquer momento que Deus a direcionar.